Perceba que há muito tempo atrás, Aristóteles já nos convidava a refletir sobre propósito. Ele dizia: quando os seus talentos encontram as necessidades do mundo, aí está o seu lugar. Mas infelizmente, a nossa sociedade não nos direciona para reconhecer os nossos talentos, e muito menos para reconhecer as necessidades do mundo. Em relação aos nossos talentos, a gente faz o contrário, a gente olha para as nossas fraquezas, ou seja, quais são os pontos críticos que eu tenho que eu preciso melhorar, e não quais são os pontos fortes que eu tenho que eu preciso potencializar. Assim como a gente não olha para o mundo com o olhar de protagonista, a gente olha para o mundo com o olhar de vítima. E com o olhar de vítima para o mundo e um olhar focado na fraqueza e não na força do ser humano, a gente não consegue fazer esse cruzamento entre os talentos e as necessidades do mundo. E de fato, acredito eu, Aristóteles estava correto. Quando os nossos talentos se conectam e entram em sinergia, servindo e gerando valor para uma necessidade que o mundo tem, ali está o nosso lugar, ali está o nosso propósito. E propósito nada mais é do que a manifestação da nossa verdadeira essência, a manifestação de quem nós somos de verdade, não de quem nós somos quando vestimos máscaras, não de quem nós somos para agradar os outros, não de quem nós somos porque a gente tem que vencer na vida, ou até temos que ser alguém na vida, ou até quando buscamos sucesso. Não, propósito tem a ver com a nossa íntima essência, com a nossa realidade profunda, com a nossa verdadeira natureza. E é a partir dessa conexão com essa verdadeira natureza, com essa verdadeira essência divina e pura que existe em nós, que a gente consegue se conectar com o que Aristóteles já nos convidava a refletir. Nossos principais talentos, nossas principais forças, potencializar essas forças e entender que elas não são pra gente, elas são para servir ao mundo. E é aí que eu olho para o mundo e me pergunto: que mudança eu quero gerar no mundo com as minhas forças, com os meus talentos, com as minhas dádivas, que são as minhas virtudes, os meus dons, as minhas aptidões. O que a gente recebeu de talento é para servir ao mundo. E quando esse talento está a serviço de algo maior que nós mesmos, a gente está vivendo o nosso propósito. E para concluir, a propósitologia é a disciplina que estuda o propósito e o impacto do propósito na vida humana. Então, a partir do momento que a gente consegue aprofundar os estudos, percebemos que o propósito não é algo filosófico apenas, não é modismo, não é algo que é simplesmente um desejo de transformação da humanidade utópico e abstrato. Não, existe um estudo por trás disso. E a propositologia se propõe a ser essa disciplina que vai estudar o propósito, estudar todas as suas vertentes e todos os impactos que o propósito exerce nos mais diversos aspectos humanos, desde o nosso comportamento humano até as nossas relações emocionais, nossas relações interpessoais, intrapessoais, nossas relações de negócios, econômico, político, social. Então a propositologia tem o propósito de clarear a importância do propósito para o desenvolvimento da humanidade e de trazer à tona a necessidade de o mundo mergulhar no seu propósito. Qual o papel do líder hoje? O papel do líder hoje é despertar as pessoas para viverem o seu melhor a cada dia. Se a gente for lá para os nossos ancestrais, a gente vai entender que naquela época a gente precisava de uma atividade, de exercer uma atividade para poder sobreviver. Só que acordamos em algum momento falando: espera aí, eu não vou viver enquanto eu estou em busca do meu viver? E essa transformação começou a ganhar corpo. E a melhor palavra para traduzir tudo isso é o propósito. O propósito que nos leva para uma busca do sentido do nosso trabalho. O sentido de estarmos ali realizando algo nobre. Quando a gente se conecta com essa plenitude, a gente começa a trazer uma experiência diferente para as nossas vidas, a gente começa a entender o nosso processo evolutivo e a nossa possibilidade de servir ao mundo. Isso começa a fazer um sentido diferente e eu me apaixono por aquilo que eu estou fazendo. E quando eu me apaixono por aquilo que eu estou fazendo e vejo o potencial que aquilo tem para a minha vida, as pessoas começam a entender o significado. E me vejo, depois de ter feito residência, de ter feito mestrado na Escola Paulista de Medicina em gastroenterologia, me vi em 1997 suando, com angústia no coração e dizendo, depois de atender vários pacientes,
que tinham questões relacionadas com Body Mind Medicine, a medicina em que o corpo pede mais, em que o corpo acusa algo relacionado com algo lá da alma, né? Em que as duas questões se encontram. O que eu estou fazendo? Que tipo de medicina eu estou fazendo? E aí eu descobri algo assim que é propósito. A medicina é isso, mas que tipo de medicina você quer? Eu fui fazer coisas além da fronteira do que a medicina podia me dar. Eu passei a me sentir muito mais feliz. A moeda de troca do cérebro, a gente chama o neurotransmissor dopamina, está entre os hormônios do bem-estar. Eu vou destacar a dopamina aqui nesse circuito do propósito por uma razão bem específica, né? Como o cérebro é uma máquina, ele pode funcionar de forma mais eficiente ou menos eficiente, normal, como todas as outras. E a melhor forma de uma máquina trabalhar muito bem é quando ela sabe pelo que ela está trabalhando, quando ela vê a razão, o produto final, quando o produto final vale a pena. E isso é o propósito. Quando você tem a capacidade de ver a concretização do seu trabalho e acha que ele fez sentido, o seu circuito dopaminérgico é ativado, você tem essa sensação de bem-estar, que nada mais é do que o cérebro te falando meio assim, pode fazer mais disso, faça mais disso porque isso é legal. Eu acho que o propósito, ele não dá pra gente racionalizar. O propósito, ele é. O propósito é existir. É como você pensa o seguinte, quando um prédio pega fogo, todo mundo quer sair daquele prédio, todo mundo quer cair fora e tal. Aí tem alguém que diz assim, eu vou lá subir que eu vou apagar esse fogo, porque eu sou bombeiro. Qual é a função do salva-vidas? Ele vai para a praia, senta na cadeira dele e fique tranquilo. Quando alguém começar a se afogar ali, naquele lugar que é difícil de nadar, deixa comigo. Eu vou lá e vou salvar aquela pessoa. Então acho que o propósito é isso, é quando você não sabe explicar, mas simplesmente você tem que fazer. Seguinte, a gente tem muito essa busca, né, por encontrar, descobrir, reconhecer esse propósito, mas beleza, reconheci meu propósito, tenho consciência do porquê que eu tô aqui, e agora? Esse agora você começa uma jornada, né? Imagina que eu tô aqui agora, eu sei qual é o meu propósito de vida, eu sei o que eu quero materializar, eu sei o que eu quero manifestar para o mundo. E aí você tem que tomar uma decisão a partir desse momento, que é uma decisão que vem muito de um valor pessoal. Você tem que entender o seguinte, tá, eu quero executar esse propósito, eu quero manifestar esse propósito, ok, mediano, ou eu quero realmente manifestar esse propósito no meu máximo nível, no meu maior potencial, na minha maior capacidade. E aí quando você começa a ter essa perspectiva, você começa a entender o seguinte, eu preciso cuidar de mim para cuidar do meu propósito, para o propósito cuidar do mundo. Então você tem que entender que você é a ponte que vai reverberar, é a energia que vai reverberar para você manifestar o seu propósito e o seu propósito ser manifestado para o mundo. Como a gente estabelece essa troca diária com os espaços, é muito importante que os espaços estejam em harmonia para que a gente esteja em harmonia também, né? Para que o nosso eu esteja em harmonia. Isso a gente pode tomar na nossa experiência de vida mesmo, quando a gente chega em casa e a casa está bagunçada e você não se sente confortável naquele espaço, na sua própria casa, no seu trabalho, você não rende. É muito importante, é muito impactante a estética harmônica de um espaço, né? No dia a dia das pessoas. O visual, ele tem essa primeira descarga energética, né? Na nossa psique mesmo, nas nossas sinapses, impactando você positivamente para que a sua harmonia seja estabelecida também. A minha experiência tem me dado a oportunidade de muitos encontros de pessoas que falam que levantam sem querer, que vão para o trabalho sem querer, que muitas vezes se relacionam com outras pessoas sem querer, né? A gente namora sem querer, a gente termina sem querer, a gente faz um monte de coisa sem querer. E eu decidi que eu não queria viver uma vida sem querer, eu queria viver uma vida de propósito. De alguma forma a gente precisa se conectar com a nossa vida, né? Eu acho que em alguma ordem a gente perde muito a coisa do se conectar com a gente. A gente não sabe mais quem é a gente é educado de repente para corresponder a uma expectativa de um sistema que é reprodutor enlouquecidamente. As crianças, elas não ouvem mais falar de cultivo de sonhos. Porque desde de pequeno, de mais jovem, mais novo, eu pensava, poxa, a gente tem aqui um período de tempo na vida, né, nessa existência, e coisas vão precisar ser feitas durante esse período. O que eu vou fazer, né? O que eu não gosto, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Vamos tentar fazer mais do que eu quero. Então, o sonho, ele sempre me movimentou. Faz sentido acreditar
no que eu acredito, né? Então a fotografia ela entra muito para poder concretizar essa ideia de que viver o sonho é real. Os ambientes traduzem muito, né, essa questão da essência de cada um, né? Então, assim, buscar materializar isso é um propósito, né? No meu caso, é o meu propósito, materializar a essência de cada cliente. O propósito é o que a gente busca diariamente fazer com sentido, mas a gente tem que estar sempre lembrando que se a gente realmente não se conectar, não buscar isso dentro da gente acaba, às vezes, desviando um pouquinho do caminho. Porque não basta nós termos propósitos, é preciso fazer valer esses propósitos na ação, é no cotidiano. E eu vim descobrir o meu propósito depois, na metade da minha existência. Eu tinha mais ou menos 39 anos quando eu consegui, pela primeira vez, vencer uma doença que eu tive muito grave, que tinha destruído minha vida, que foi o alcoolismo. Então, eu tive ajuda do meu filho, do pai do meu filho, que disse para ele que não podia afastar ele de mim. Deixou que ele ficasse perto de mim durante esse tempo todo que eu comecei a minha recuperação. E mesmo no finalzinho, nessa etapa final, enquanto eu ainda estava bebendo, o pai do meu filho disse: se você sair de perto de sua mãe, ela morre. Falar de propósito nos remete a sentido de viver. E nós percebemos que estamos todo o tempo buscando o mesmo sentido de viver. Até porque o ser humano, aquele ser humano que não tem um sentido nobre de viver, ele tende a demonstrar uma vida muito pouco vivida. E em função disto, inclusive, o meu propósito tem sido de buscar despertar, construir e desenvolver a minha própria consciência a partir de mim mesma, buscando cada vez mais saber viver, a ponto de, por exemplo, viver em estado de compreensão, viver em estado de equilíbrio, viver em estado de virtuosidade. Essa é uma busca minha constante. Que durante esses 17 anos, que hoje já são 19, mas que durante esses 17 anos da minha vida, o meu propósito foi basicamente recuperar tudo que eu tinha vivido e feito e os danos que eu tinha causado na vida de várias pessoas e principalmente na vida do meu filho. E isso me fez com que eu tivesse força para sair. E eu hoje já estou aqui aos meus 19 e poucos anos sem viver com um gole de álcool, um dia de cada vez. E todos os dias eu agradeço a Deus por estar viva. Não tem como a gente pensar em indivíduo, em pessoas, sem pensar no propósito, né? A psicologia, ela vai o tempo inteiro buscar intervir para que aquele indivíduo, aquele sujeito, né, reconheça a sua subjetividade, as suas diferenças, seus limites, suas possibilidades. E é nesse processo de autoconhecimento que ele vai se deparando com o seu propósito. E o propósito tem a ver exatamente com o autoconhecimento, né? Então é algo que vai acontecer de dentro para fora. Você vai se reorganizando, se rearrumando, se deslocando, se em algum momento aquela posição sua subjetiva, psíquica não é confortável, causa algum tipo de sofrimento, algum mal-estar. Qual que é a importância para você de as pessoas fazerem o bem, pensarem no outro? Por que isso é tão importante para o mundo? É importante para o mundo porque é uma raridade encontrar pessoas no mundo que se importam com essas coisas. Muitas pessoas no mundo não se importam muito com os outros, não se importam com ninguém. Você sabia que servir é uma honra e que várias pessoas no mundo precisam de mim e de você? E que se nós passássemos mais tempo juntos,
poderíamos fazer do mundo um lugar melhor. Meu cérebro entendeu que a carne é algo muito bom até meus 21 anos. E desde lá eu comecei a estudar. E eu fui percebendo que não era isso, que no fundo eu não estava servindo ao mundo e à minha essência dessa forma. E quando eu decidi me tornar vegana, foi algo que eu realmente tive certeza de que estava em consonância comigo e com o mundo. E todos os dias, quando eu escolho, no momento em que olho para a mesa e escolho continuar sendo vegana, ali é o propósito. Ali é aquela chama que fica dentro do coração e que fala: Bia, você serve o mundo dessa forma, você serve os animais dessa forma. Desde pequeno, eu acho errado matar os animais para poder comer. Eu acho errado. E até hoje eu não como carne. E até no quintal, lá em casa, quando os vizinhos fazem algum churrasco, alguma coisa, eu não como. Às vezes até me criticam, falam: pô, por que você não come carne? Eu falo: não é certo. Eu sinto que, com fé em Deus, continue com esse pensamento que eu tô agora. Que muitas pessoas, quando crescem, mudam de pensamento, né? Mudam de pensamento, e eu espero que quando eu crescer, eu continue com esse pensamento. Respiração e meditação são um dos caminhos dos 8 passos do yoga. E a busca do yoga está muito conectada com a busca do propósito. Pode-se dizer que propósito é um outro nome de yoga, porque a busca da sua essência, a conexão consigo mesmo, faz você entender o seu propósito. Descobrir por que nasceu está conectado ao seu propósito, está conectado à sua essência. E a meditação faz você chegar nisso mais rápido. Foi uma ferramenta criada 5.000 anos atrás, desenvolvida com o único intuito de tornar o homem integralidade com a sua mente, com o seu coração, com o todo. Então o objetivo de estar com propósito é o objetivo de estar em yoga, conectado, em sintonia, entendendo a sua missão. A gente costuma falar que a comunicação interna é tão importante quanto a externa. Isso às vezes leva talvez a uma certa inversão de achar que ela é mais importante. Ou seja, é muito importante a gente se comunicar internamente, saber quem somos, ter esse autoconhecimento, saber por que estamos aqui, nosso propósito. Mas tão quão importante isso é a gente saber comunicar para fora, para as pessoas e ajudar a direcionar as pessoas através também desse encontro interno com o nosso propósito. Então, quando eu me encontro com o meu propósito, eu preciso saber comunicá-lo e preciso saber direcionar as pessoas para esse entendimento, para ajudar as pessoas a perceberem por que eu estou aqui. Isso é muito relevante. Qual que é a sua visão, assim, como é que você enxerga essa questão do propósito nas marcas e nos negócios, né? Qual que é a importância disso para as marcas e para os negócios hoje? O nosso planeta, a sociedade, vive uma expansão de consciência, né? Muito relevante, assim. A forma como a gente se alimenta, como a gente se locomove, como a gente educa nossos filhos, tudo isso tem mudado bastante. E quando a gente entende que as pessoas estão se transformando, né, de dentro para fora, e que as pessoas, na verdade, são a base dos negócios, os negócios nada mais são do que pessoas orientadas por um mesmo propósito, é natural que os negócios também se transformem. Quando a gente se pergunta o que e como vendemos, o que vendemos e como vendemos, a gente se conecta com esse aspecto do objetivo que a gente tem a alcançar. Quando a gente se questiona o porquê e o para que vendemos o que vendemos, a gente se conecta com esse legado e impacto positivo por trás da venda. Nessa onda de expansão da consciência voltada para o trabalho, muito especificamente falando, os jovens cada vez mais estão se questionando por que vão fazer o que vão fazer antes de entrar no mercado de trabalho, e as pessoas que muitas vezes já trilharam carreiras de 20, 30 anos de mercado, agora param para se perguntar por que eu fiz o que eu fiz por todo esse tempo, né? Como é que eu ressignifico isso, como é que eu coloco mais sentido no que eu estou fazendo. Então, o que eu percebo é como se, ao mesmo tempo, eu estivesse tendo essa onda de despertar mesmo, e o trabalho ele não pode ficar de fora. Afinal de contas, é grande parte de nossa vida, né? 1/3 do nosso dia, mas praticamente metade do nosso dia em vigília, nosso dia acordado, a gente está trabalhando. Se um vendedor não quiser fazer apenas diferente e quiser fazer a diferença,
que é muito além do que fazer diferente, não é ele se conectar com o que ele vende, e sim com o que ele defende. Porque quando você defende algo que você acredita, e a pessoa acredita no que você está defendendo, ela está conectada com você. A venda acaba acontecendo de forma natural, de forma fluida. Dinheiro não é objetivo, não pode ser objetivo. Dinheiro tem que ser consequência. Consequência daquilo que você faz porque você ama, porque você sabe fazer. E de quebra, você ajuda pessoas e o planeta. Não jogue a toalha, não desista. Defina o seu propósito na busca de um mundo melhor e mais justo para todos nós e para futuras gerações. Nosso propósito que é resultante da nossa formação, das nossas origens e dos nossos ideais. A empresa em si, ela é uma atividade, ela é apenas um meio. É um meio para você atingir o seu propósito, o seu objetivo final, que não necessariamente é como foco a questão financeira. A questão financeira, ela é uma consequência, ela faz parte do resultado, até porque o financeiro ele é uma energia que gera potência, que gera capacidade de você continuar realizando mais e mais. Então ele faz parte do processo. A precisão da sua ação. Você agir, várias pessoas agem o tempo todo, né? Mas quem tem precisão, ela tem uma ação certa, né? Ela age e destila ou estimula outras ações dela mesma e de outras pessoas. Então isso é precisão. Você acertou o ponto com uma ação que você tem. Assim que eu me conheço, eu consigo agir com precisão. E se eu consigo agir com precisão, eu vou atingir meu propósito. Atingindo o meu propósito, eu faço estimulação a outras pessoas atingirem seus propósitos. Somados, nós temos o propósito geral da humanidade toda. Nós lidamos com a vida como se a vida funcionasse como uma espécie de jogo de tentativa e erro. Nós negligenciamos, por exemplo, toda uma tradição filosófica, todo um acervo de sabedoria legado pelos grandes mestres e que bem poderia nos ajudar hoje a resgatar os mais altivos propósitos de vida. Porque se existe um saber que se relaciona mais diretamente com essa necessidade que temos de um propósito de vida, esse saber, sem dúvida nenhuma, é o saber filosófico, é a filosofia. Nem tanto pelo que ela oferece como propósito de vida, mas pelo que ela oferece de ferramentas, de meios para esculpir, para esmerar, enfim, para refinar os propósitos já assumidos pelas pessoas. A filosofia, a religião, a ciência, que são os três pilares que buscam explicar a realidade humana, vem buscando mergulhar nesse tema e clarificar para a gente qual que é o sentido de tudo isso. Eu, buscador, que gosto de entender sobre a vida, me pergunto isso há muito tempo também. E a conclusão que eu cheguei, se é que é possível chegar a alguma conclusão sobre esse tema, é que o sentido da vida é uma vida com sentido. Então o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência está na construção de uma vida com sentido. Então é bem bacana a gente pensar nessa perspectiva do autoconhecimento como uma convocação do indivíduo para uma implicação dele com o que ele está escolhendo, né? Quais são as suas escolhas. Esse é um grande desafio, porque se a gente for pensar, a gente vive numa sociedade que está fazendo o caminho oposto. Então, o caminho é para que a gente não se conecte com a gente, o caminho é para que a gente corra contra o tempo, é para que a gente não tenha tempo, é para que a gente compre mais, né? Para que a gente não se relacione com qualidade, com mais cuidado. Então, a gente está vivendo isso, então a gente precisa repensar também essas escolhas. Eu posso estar numa sociedade que me convoque a não ter tempo, mas eu posso e devo, a partir do momento que eu entendo que é necessário para mim e para as pessoas com as quais eu me relaciono, que eu preciso ter tempo. O autoconhecimento, ele é um meio específico
para nós adentrarmos naquele conhecimento que mais importa para o nosso desenvolvimento individual e social. Consciência, inclusive, significa com conhecimento, mas, inclusive, de si mesmo. E o nosso desafio, portanto, é empreender tempo e espaço nesta busca de conhecer este conteúdo mais profundo que reside em cada um de nós. Eis a importância de, por exemplo, nós praticarmos ciências de iluminação, que conectam nosso ser com a nossa interioridade. Eis o valor de práticas de reflexão, de concentração, de meditação, de vibração, de percepção, de contemplação, de exaltação. Movimento estes que favorecem a nossa centração a ponto de dia a dia estarmos nos iluminando. E uma vez iluminando nossa própria trajetória, nosso próprio viver, fica muito fácil, fica facílimo iluminar caminhos e trajetórias de tantos outros seres. Quando eu trabalho, por exemplo, com um propósito, Kiko, e digo assim, poxa, eu estou fazendo isso porque isso é bom para mim, para o meu neto, isso é bom porque isso enaltece Dona Joana, seu João, eu trabalho em alguma coisa que é socialmente importante. Poxa, isso me energiza, isso me aumenta os meus neurotransmissores, isso me dá muito mais felicidade, isso faz com que eu levante e faça muito mais coisas. Isso é muito importante, gente. Isso é bom para o meu ego? Ok. Isso é bom para a minha alma? A alma pensa no seu ego, a alma pensa no planeta, a alma pensa no seu filho, a alma pensa nas gerações e gerações e gerações. Eu acho que esse é digamos assim, é o recado que eu poderia deixar. Então eu penso que a fotografia e o propósito não tem como pensar em um sem o outro, porque a partir do momento em que eu me disponho a fotografar o momento de outra pessoa, que eu estou honrando o tempo de outra pessoa, eu estou me dispondo a eternizar o momento de outra pessoa, eu quero fazer aquilo da melhor forma possível. Eu quero mostrar ao outro que a vida dele importa. Hoje, existem 2 problemas graves no planeta Terra: exclusão social, concentração de renda. A exclusão social leva ao desemprego, miséria, violência. A concentração de renda leva à opulência, consumismo, desperdício. E o pior, tudo isso junto leva a uma degradação ambiental, social e econômica incrível. Então, essa minha inquietude, ela fez com que eu desenvolvesse meu propósito. Porque o meu propósito era a minha razão de ser. Eu tinha que definir o meu propósito. E o meu propósito ficou muito alinhado com essa caminhada em direção à sustentabilidade. Então, o meu propósito hoje é conectar e ampliar níveis de consciência de pessoas e empresas na busca de um mundo mais justo, limpo e sustentável. Temos que lembrar mesmo que nós não somos só produtos, nós também somos produtores da sociedade na qual estamos inseridos. É uma questão mesmo de consciência. Sendo vegana, isso é o mínimo que eu posso fazer por eles, que não têm voz, e cada lugarzinho que eu vou, eu planto uma sementinha de alguma forma. Eu acredito que os animais, eles vieram, como eu falei, só com amor. E o propósito é isso, né? O propósito está em todos os lugares que a gente vai, a gente dá um pouquinho da gente. O design de interiores, existe ainda um certo preconceito, como se fosse algo supérfluo ou um capricho, né? Quando, na verdade, o espaço está diretamente ligado ao seu dia a dia mesmo, a você estar bem no seu dia a dia, né? Se a gente está num ambiente que é conturbado, que é visualmente violento, visualmente agressivo, né? Bagunçado que seja, isso vai causar uma confusão interna, isso vai causar uma confusão mental. Às vezes a gente nem identifica isso, às vezes a gente não está nem... Mas isso acontece. Essa troca de energia, ela é justamente a influência que o ambiente causa na gente, como a gente se comporta diante dessa influência, né? O meu propósito é ser eu. Se eu não sou eu, né? E aí quem sou eu, que é a grande jornada, né? Se eu não sou eu, é óbvio que vai ter um vazio, né? Não tem jeito, vai ter um vazio. Mas no final das contas eu acho que a gente não sabe quem é a gente. A gente tem medo dessa jornada, a gente tem medo de revisitar a nossa história, a gente tem medo de
fazer as pazes com o que aconteceu com a gente, né? E isso que aconteceu não necessariamente é bom ou ruim, mas fez de quem eu sou, eu. Olha que coisa linda! Cada ser humano tem talentos diferentes. E a mistura dos nossos talentos é o que vai fazendo a grande diferença. As organizações estão mudando as suas formas de avaliarem, porque eles estão entendendo que a somatória de talentos que vai provocar a grande transformação. O que acontece com o ambiente empresarial que entende essa nova dimensão de se fazer negócios? Ele começa a ter a melhor contribuição de todos os seres humanos que estão ali dentro. Ele elimina o contexto competitivo, onde um tenta segurar o outro, ele coloca o processo colaborativo para poder funcionar, ele melhora a convivência. O que é a convivência? É o conviver, é o viver com o outro. E as pessoas começam a notar o quanto aquilo é positivo. Estarmos dentro de um ambiente onde todos nós vamos ganhar por essa convivência. O propósito, por ser algo que inspira, que preenche, que conecta, quando uma pessoa está fazendo algo que ela realmente está conectada, ela tende a ter uma performance muito maior. Ela tende a se sentir inspirada, se sentir preenchida. Muitas pessoas hoje, elas já têm um propósito, elas já têm uma intenção, mas elas estão desconectadas disso. Né? Um garçom, qualquer pessoa que seja um motorista de ônibus, cada um está fazendo algo a mais, cada um está promovendo e contribuindo com algo. Só que elas estão desconectadas disso. Elas estão focadas no que elas estão fazendo. E quando elas focam só nisso, elas esquecem do principal, que é a contribuição por algo maior do que elas estão fazendo. Qualquer pessoa, qualquer trabalho hoje contribui para algo. Então, quando você convida as pessoas a entender para que eles estão lá todos os dias e para que aquela empresa existe, com uma facilidade muito grande, as pessoas vão começar a entender que é muito mais do que simplesmente fazer uma produção. Então, não é você trabalhar olhando apenas para o resultado financeiro, mas sim fazer o resultado financeiro ser parte do contexto do seu negócio, onde tudo se movimenta e ele volta de uma maneira bastante positiva para que as pessoas possam ter experiências melhores também com aquele recurso. Perceba que não existe, você nunca vai achar, nem eu nunca vou achar, uma atividade que tenha propósito. Não é isso. É eu que consigo perceber propósito naquela tarefa ou não perceber. Pode ser que um dia eu veja mais propósito naquilo, aí no outro dia eu me desconecto um pouco e as minhas emoções vão acompanhar essa jornada. A pessoa satisfeita com o trabalho dela, hoje em dia, ela pode ter o mesmo trabalho que uma outra pessoa, mas ela adicionou um olhar diferente e isso da mesma forma que a depressão é um ciclo negativo, né? A realidade vai se tornando cada vez mais obscura por conta da sua experiência da realidade. A felicidade e a satisfação é a mesma coisa. Cada vez que você vê alguma coisa com intenção positiva, aquilo tende a reverberar e melhorar cada vez mais. No trabalho não é diferente. E também o que é importante é que às vezes a gente não sabe enxergar o propósito da gente. Ele está próximo da gente, ele tá ali e a gente não consegue ver. O meu propósito hoje é ter uma vida longa para poder levar e impactar cada vez mais e mais pessoas com essa minha motivação que eu tive de parar de beber. Que não é fácil, não é para qualquer um, não. Se você tivesse um superpoder, qual seria o superpoder que você gostaria de ter? Acho que de poder ajudar e mostrar o que é certo para as pessoas, sabe? E você já tem esse superpoder. Você já tem ele. Você não precisa ser um super-herói para ter. Você já tem. Isso que você está fazendo aqui agora já é uma expressão desse superpoder. Né? Tenho certeza que você já é um super-herói. Viu? Obrigado. Todo mundo nasce, todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. E eu acho que quando a gente não é protagonista da nossa história, a gente não está vivendo realmente. Então, de fato, é uma dor muito grande que várias pessoas possam nascer e morrer, mas poucas possam conseguir viver plenamente, porque encontraram por que estão aqui, seu propósito, porque vivem seu propósito e porque sabem comunicar seu propósito. E o nosso papel é ajudar que mais e mais pessoas possam fazer essa comunicação de maneira mais plena. Eu acho que toda empresa deveria nascer para resolver uma situação. Quando você coloca o propósito, né, a razão pela qual a empresa precisa nascer, primeiro ela precisa mesmo nascer? Existe uma razão? E se existe, aí você conecta
as pessoas que também vão fazer parte dessa empresa. Então, quando você unicamente segue um fluxo a partir do lucro, você gera toxinas, você não engaja. E quando o sistema econômico ele nasce, como é o capitalismo, ele nasce para que uma sociedade possa viver, possa existir. A forma que a gente utiliza hoje o capitalismo não está fazendo com que a sociedade viva bem, nem a natureza. Então a gente precisa repensar a forma que o capitalismo está sendo feito. Se um negócio ele é uma composição de pessoas, né, um conjunto de pessoas orientadas por um mesmo propósito, a marca é justamente a expressão disso para o externo. E quando um negócio ele consegue expressar, através da sua marca, através da sua comunicação, esse propósito que ele tem, ele consegue ter ganhos em duas grandes frentes. Assim. A primeira é internamente, então ele consegue atrair pessoas que se identificam com aquilo e através disso formar toda uma comunidade mesmo, um movimento que se conecta porque acredita em algo em comum. Então as pessoas que estão ali dentro trabalham por uma mesma razão, acordam todos os dias por uma mesma razão, entendem que estão ali fazendo algo que realmente tem relevância, tem valor para o mundo. E por outro lado, eles também conseguem agregar pessoas que se identificam com seus produtos e serviços, ou seja, seus clientes, conseguem estar ali por algo muito maior. O que mostra pra gente que quando uma marca tem esse olhar mais aprofundado, mais consciente mesmo, sobre o seu entorno e quer apresentar isso para o mundo, ela vai conseguir muito mais do que clientes ter apaixonados, né? Ter pessoas que realmente estão ali por ela, lutam por ela, defendem ela. Então se você pode escolher entre uma marca que tem algo a mais, que representa algo para você, e outra que apenas está ali por estar ou está vendendo alguma coisa por vender, fica claro qual é a escolha que você vai fazer, né? Em tempos de tanto desencantamento, de tanta dessacralização, de tanta desmagificação da vida, isso não é pouco. Isso de fato não parece pouco, principalmente se levarmos em consideração que o saber filosófico, tomado como amor à sabedoria, ou seja, no sentido de busca pela verdade, é sempre um saber capaz de conduzir solenemente, eu diria, mas também de arrastar os propósitos pessoais das pessoas até o propósito maior para o qual elas têm o dever moral de se dirigir, qual seja o propósito da harmonização entre o que elas pensam e o que elas vivem. Então acho que a filosofia se relaciona com o propósito, sobretudo a partir dessa relação. Nós estamos vivendo um grande mal-estar na sociedade, né? E a gente precisa, de fato, incentivar, né? Encontrar formas para que as pessoas repensem e reflitam sobre suas escolhas. Eu brinco sempre que aquela pessoa que diz assim, eu não tive escolha, escolheu não ter escolha. Porque é isso que a gente está vendo, que as pessoas que estão vivendo muitos desafios estão escolhendo, né, sair desses desafios, mergulhar de cabeça nesses desafios, mesmo que estejamos atravessados aí por tudo isso que está acontecendo no mundo, né, e no planeta. Mas a gente tem um papel aí nessa implicação e a psicologia o tempo inteiro vai fazer essa convocação de que eu sou responsável pelas minhas escolhas e eu preciso também cuidar das minhas escolhas e das pessoas que recebem as ações, né, e as reações das minhas escolhas. As pessoas vivem sem querer e nesse sem querer elas não se encontram, elas não se olham, elas não se tocam. Estar no mundo é para que a gente faça diferença na vida do outro. Estar no mundo é para que a gente pegue na mão do outro, levante o outro e se levante no levantar do outro. Então, onde está a grande sacada do propósito? É quando você conecta o para que aquela empresa existe com o para que as pessoas estão se conectando com ela. Essa combinação, onde as pessoas vão trazer o melhor de seus talentos todos os dias, fazem com que você vai entregar para a sociedade produtos e serviços que são espetaculares. Poxa vida, fazer o bem ainda dá bons retornos, por que não? Por que as pessoas insistem tanto em manter os processos da maneira antiga? Está na hora de mudar tudo isso. Né? E eu gosto de dizer que quando a gente fala de um propósito para um negócio, para uma marca, eu gosto de comparar ele com um horizonte. O
O propósito para mim, assim, no meu ponto de vista, dentro dos negócios, ele é como um horizonte, que ele tá lá, que talvez você nunca chegue lá, ou chegue, mas todo mundo sabe para onde olhar. Quando tá todo mundo no mesmo barco e tá todo mundo remando, todo mundo tá remando direcionado para o mesmo lugar. E eu sinto muito isso, assim. Dessa forma, quando você está conectado ao seu propósito, tudo vai caminhando. Parece que as coisas voltam a fazer sentido, voltam a ter mais congruência, voltam a ter mais sequências. E nisso foi acontecendo a Índia, foi acontecendo formações como terapeuta tântrico, terapeuta ayurveda, professor de yoga. E é impressionante como as coisas vão casando e se conectando, que você percebe que era para ser aquilo. Você está realmente vivendo algo que você veio fazer na Terra. A gente está fazendo o que a gente ama e realmente vivendo aquilo que a gente veio para fazer no nosso propósito. O objetivo principal, ele deveria ser, né, o propósito de servir, de você ajudar a transformar a sociedade, a transformar, né, o que você encontrou a seu dispor, né, e ajudar a melhorar o mundo. A única tarefa que nós temos para vir para cá é seja feliz. Seja feliz e leve essa informação para a fonte, através do sensor que você é. Então, cada sensor desse, que somos nós, tem a tarefa de, por sua satisfação, levar essa informação para a fonte. Porque quando a gente pensa eu preciso fazer minhas escolhas, eu quero viver bem, então eu tenho que fazer boas escolhas, e escolhas subjetivas, né? Desse encontro com você mesmo, fica parecendo também que é muito prescritivo. Então, se eu fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso, e não é. A psicologia nos desafia a pensar exatamente contrário a esse modelo prescritivo, que é um modelo biomédico, né? Que é um modelo que para a dor de cabeça o protocolo estabelecido é esse. Para investigar uma determinada doença eu vou fazer isso e isso. E que vai dar certo, porque isso já foi testado, enfim. A psicologia vai trabalhar no modelo descritivo porque cada um tem o seu propósito. Cada um, dentro da sua subjetividade, ou seja, da sua diferença, vai fazer a sua escolha. Ou as suas escolhas, né? Que está completamente atrelada ao que deseja. E que muitas vezes esse desejo não é consciente, essas crenças não são conscientes. E o que a gente precisa é trazer para o consciente para que o indivíduo entenda por que ele se comporta desta ou daquela forma. Nem de longe eu penso, nem de longe, né, que existe romantismo na perspectiva do propósito. Não é sem dor, muito pelo contrário. É doloroso, mas é uma dor muito melhor, se é que eu posso falar dessa forma, do que a dor do vazio. Cada encontro com uma pessoa é um encontro com o mundo, e ter a possibilidade de, em uma pessoa, mudar um mundo, uau, eu sei o que eu estou fazendo aqui. E para complementar, cabe aqui dizer que propósito não é um luxo, propósito não é algo difícil de se reconhecer. Propósito não é algo distante, propósito não é algo que tem a ver com o destino, propósito tem a ver com a nossa jornada, propósito tem a ver com o caminho, com o aqui e agora, com entender que divinamente, de alguma forma, os seus dons e talentos estão a serviço da mudança que a gente quer ver no mundo. E assim a gente se pergunta sobre como que eu faço para de fato reconhecer esse propósito. É preciso que a gente compreenda que nosso propósito nada mais é do que nós mesmos. E que quando vivemos a nossa essência, já estamos vivendo o nosso propósito. É impossível encontrar o nosso propósito em algum lugar. A viagem mais preciosa é a viagem para dentro. E quando viajamos para dentro, precisamos entender que essa nada mais é do que a essência do ser humano. O ser humano, humano que é, e não é humano à toa, é absolutamente conectado com o desejo de servir. Todos nós temos algo em comum, né? Independente da nossa classe social, da nossa orientação sexual, da nossa religião, das nossas crenças, da nossa altura, do nosso corte de cabelo, do quanto nós ganhamos, da nossa classe social, independente de onde viemos, de onde nascemos, nós temos algo em comum. Nós queremos evoluir e servir.
Todos nós queremos amanhã acordar melhores do que hoje. E a grande sacada é entender que nós não queremos evoluir para nós mesmos apenas. Quanto mais evoluímos, mais podemos transbordar para o mundo aqueles dons e talentos que nós temos, que nós refinamos, que nós lapidamos. Então, o grande sentido da vida, que é na construção de uma vida com sentido, é entender qual que é o seu dom e talento, é reconhecer que você tem um diamante precioso que foi te entregue e lapidar esse diamante, refinar esse talento para poder levar para o mundo esse grande presente que é o seu propósito. Então é aí, nessa interseção, que mora, que reside o nosso propósito. É isso. Não precisa mais nada? Não precisa mais nada, né? Falei até demais, né? Não, porra. Falei demais? Não, vamos ver. Pô, vai ser difícil até cortar, né? Porque ficou tão amarradinho, maravilhoso. Uma inspiração profunda aí. Sentir essa oportunidade maravilhosa que nós temos hoje. No meio desse documentário, inspirar o mundo a viver com mais sentido. Preciso tomar uma decisão de como eu vou executar isso. Isso, acho que isso aí é foda. Beleza, aí você vai tocando e a gente vai falando. Nossa, maravilha. Então, viu? Você joga duro aí. Entre em contato aí com essa mensagem. Que só? Foi todo mundo? Silêncio no set? Obrigado, valeu, tchau. Acabou o documentário? Não precisa gravar não, fica tranquilo, viu? Não precisa mais gravar não, tá ótimo. Te amo.